Paty, tudo bem? Tudo bem, Thiago, e você? Tudo bem também, Paty. Obrigado por ter aceitado participar do nosso podcast. Paty, hoje a gente vai falar sobre carreiras jurídicas e para começar essa conversa com você, a primeira dúvida que eu tenho, acho que é natural, eu queria saber quando é que foi que você decidiu fazer direito, por que você decidiu fazer direito, seguir pela carreira jurídica? Bom, primeiro, muito obrigada pelo convite. É um prazer aqui responder e participar desse primeiro episódio desse podcast. Eu decidi pela carreira jurídica já no terceiro colegial. Eu tenho alguns familiares advogados, sempre gostei de ver filmes de tribunais, de todo aquele contexto ali de meio jurídico. E aí eu fiz um teste vocacional no terceiro colegial e deu direito. E aí eu falei, nossa, realmente... Então você era aquelas crianças que argumentava com o pai e com a mãe desde cedo. Exatamente, nunca aceitava não como resposta, Tá certo. sempre... Vocacionada, de fato. Exatamente, então eu gostava desse meio e via isso muito no dia a dia ali da minha família e segui ali no teste vocacional e falei, é agora, então vamos... Porque é engraçado, porque hoje em dia você vê os adolescentes, os estudantes, a sensação que eu tenho é diferente, né? Eles vão até o último ano. E quando chegam no último ano, muitas vezes não sabem exatamente por que caminho seguir. E a partir daí tomam uma decisão rápida. Não sei se para você parece que não. Mas a sensação que dá de quando você está lá no começo é que você toma uma decisão para a tua vida inteira, num momento muito cedo da tua vida, né? Você está lá com 17, 18 anos, tomando uma decisão que vai afetar, naturalmente, que vai balizar o resto da sua vida. Então você não teve essa dúvida, você desde o início já sabia o que você queria. Já sabia, nunca pensei em desistir do curso. E eu vi pessoas, assim, tenho amigos que fizeram direito, pararam, não sabiam ali no terceiro colegial o que fazer de faculdade, porque de fato é muito jovem, a gente é muito jovem ainda para decidir o nosso futuro, né? Mas não, eu sempre fui muito determinada, eu falei, é isso que eu quero, nunca pensei em desistir, teve ali os contratempos na faculdade, de dificuldade em matérias, mas não foi em momento algum eu cogitei desistir. Que legal. Ricardão, comenta aí, como foi a tua decisão? Se foi tão fácil e se foi tão cedo? Nossa, pessoal, bom dia. Primeiro, assim como a Patrícia, agradecer o convite. Nós que agradecemos a presença. Obrigado, Lapola. Aliás, a minha história da decisão pelo direito é totalmente diferente da Patrícia. Isso que ficou interessante e rico aqui. Porque a ironia é que eu nunca decidi no final pelo direito. Explico, tá? Eu fiz vestibular para 5 faculdades, 3 delas em direito, 2 em medicina. Próximo, né? Exatamente. Nada a ver uma coisa com a outra. Você fez 5 vestibulares, é isso? Fiz 5 vestibulares na minha época, passei nos 3 de direito que eu tentei e não passei em nenhum de medicina. Ou seja... Resolveu. Eu estava teimoso, não dá para brigar contra a natureza, né? Que devia ser advogado desde o início. Mas, curiosamente, meus testes vocacionais na época de vestibular, eles davam uma mistura de humanas e exatas, o que hoje seria administração, publicidade. E eu venho de uma família que era bem conservadora em relação ao ambiente de negócios, faltava essa cultura de empreendedorismo na minha família. Eu acho que isso me influenciou um pouco a tentar contrariar, digamos assim, essa minha vocação que os testes apontavam de fazer uma administração, fazer publicidade e tal, que eu acho que a carreira jurídica acabou sendo consertada depois que eu fui para o ambiente corporativo, em que esse tipo de habilidade acabou sendo mais explorado. Mas essa que é a ironia, eu nunca escolhi o direito 100%. Escolhi metade e a vida foi me levando. Você sabe que quando eu meio com a Paty, mas já é quase uma confissão aqui. Sabe quem me fez ser advogado? Vocês vão dar risada, mas é verdade. Tom Cruise. Por quê? Afirma. Quase. Foi o segundo. Foi o segundo. Aquele filme que ele vem no jogador? Não, esse não é do Tom Cruise. Esse. Quem não assistiu Afirma, por favor, assista. Afirma, mas Afirma... Mas o Afirma é um filme mais pesado, né? Sim, um filme suspense. Pesado, um suspense pesado. O que me fez querer ser advogado foi questão de honra. Que ele é um advogado. Não sei se vocês assistiram esse filme já, mas pra mim esse filme determinou a minha carreira jurídica. O pai dele é advogado, o pai dele morre, enfim. E ele é da Marinha americana.
E aí, enfim, tem um crime lá dentro da corporação, e ele é um advogado dessas duas pessoas, e aí o filme é, pra mim, até hoje, o melhor filme de tribunal que eu já assisti. E a partir desse filme, eu assisti lá, adolescente, lá 15, 16 anos, esse filme me fez decidir ser advogado. Foi mais ou menos combate. Também nunca tive dúvida na faculdade, vou fazer medicina, nunca prestei nenhum outro vestibular que não de direito. Pois é, eu fui essa divisão, esse racha, né? Mas estou super feliz com a forma como a coisa aconteceu. Aproveitar essa deixa que você fez para o seu teste vocacional, que tinha ali um quê de exatas também. Daí hoje a gente está aqui para falar exatamente do advogado, que é meio advogado, meio executivo. O advogado no meio corporativo. Como que foi para você, se você já começou a tua carreira no meio corporativo, se foi uma escolha, se foi uma circunstância, e se você excluiu as demais também nesse processo, não quero concurso por isso, não quero escritório por aquilo. Como que você chegou onde você está hoje? O quanto que foi circunstância e o quanto que foi a tua escolha mesmo? Olha, na época de faculdade eu não tinha uma decisão tomada em relação a... Aliás, dá para ver que eu não tomava decisões muito nessa época mais jovem, né? Hoje eu tomo muito mais. Mas na época de faculdade, uma decisão que eu tomei foi de experimentar ao máximo os tipos de carreira jurídica, né? Eu fiz estágio em 3 lugares que são totalmente diferentes. Eu comecei num preparatório para concursos, né? A antiga rede de ensino Luiz Flávio Gomes, aqui de São Paulo, em que eu era vendedor dos cursos jurídicos para quem era um preparatório para concursos, né? Então tinha muita proximidade com os alunos que estavam tentando a carreira pública. Isso já formado? Você começou fazendo? Não, foi a minha primeira oportunidade de estágio. Como e depois, inclusive, se converteu numa oportunidade de CLT. Eu passei a ser empregado do curso, que era um dos franqueados da rede de ensino LFG, e eu tanto vendia os cursos jurídicos como era monitor dos cursos. Então eu assistia a aula junto com os alunos da preparação para o concurso, entendia a vida deles, e isso me ajudou bastante a perder um pouco da sedução por essa carreira pública que, na nossa época, pelo menos, não sei como é que era o caso da Patrícia, 90% de quem entrava numa faculdade de Direito tinha, não sei se sonho, mas algum tipo de propósito ali. De propósito, pensando numa magistratura, numa promotoria e tal. E essa oportunidade nesse primeiro estágio diminuiu um pouco essa minha vontade. Aí o meu segundo estágio foi no escritório de advocacia, que eu acho que é uma oportunidade essencial para entender o direito na prática, né? O que se aprende na faculdade, claro, tem toda a teoria, mas acaba não sendo o espaço mais adequado para você vivenciar a advocacia, né? Uma coisa é o direito, a outra é a advocacia. Eu costumo falar um pouco isso. E eu gostei muito de trabalhar em escritório, mas acabou sendo para mim um ambiente que me gerou algum medo das incertezas que a advocacia de escritório repercute na carreira de alguém. E aí o terceiro, fiz questão de buscar essa terceira frente, o ambiente corporativo. Passei a estagiar numa distribuidora de energia elétrica no Rio, né? E ali eu me apaixonei pela carreira corporativa. Foi esse o momento em que eu tomei a decisão, foi mais ou menos no oitavo período. Foi uma decisão estruturada. Exato. Eu experimentei muito antes de decidir. Nunca passou por órgão público? Você nunca chegou a fazer estágio em órgão público? Nunca. E a partir daí, desse estágio seu em empresa, você nunca mais saiu de empresa? Nunca mais eu saí de empresa. Eu saí da faculdade decidido, eu tinha até uma oportunidade de efetivação, mas já estava algumas matérias atrasado, preferi correr atrás para me formar, saí dessa distribuidora de energia elétrica antes da minha formatura, e depois de me formar, fiz questão de entrar em todos os processos seletivos possíveis para grandes empresas. Legal. Então você diferente do que você falou no comecinho, que você não tomava muita decisão, do meio para frente você tomou decisão e foi embora. Foi nesse momento que a coisa mudou. E você, Pati, como é que foi essa tua trajetória na faculdade até chegar à empresa? Isso vem desde o início também, assim como quando você decidiu fazer direito, você já queria também trabalhar em empresa? Como é que foi esse processo seu? Quando eu decidi fazer direito, eu queria ser delegada. Era meu sonho. Eu falei, vou ser delegada, né? E aí, o dia a dia da faculdade, das matérias, não me levaram para esse lado ali. E eu comecei a estagiar logo no primeiro ano, sempre em escritórios. No terceiro ano ali, eu trabalhei num órgão público, numa fundação. Então, eu tive um pouco ali de contato com direito administrativo, licitação, e um pouco de direito penal, porque eu trabalhava ali com menores infratores, em cumprimento de penas e tudo mais. E voltei para escritório no final da minha faculdade, no quarto ano eu voltei.
Fui trabalhar na área de direito tributário, então eu trabalhei em civil, eu trabalhei em fundação, que é um pouco ali do direito público, administrativo. Depois eu fui para o direito tributário e no último ano eu voltei para o direito civil. Voltado ali mais para a área de recuperação de crédito. Depois passei por um grande escritório na área de contencioso massificado também. Fiquei em escritórios até 2014. Então eu me formei em 2006, sempre foi escritório. Tinha vontade de trabalhar no mundo corporativo, porque em escritório a gente tinha muito contato com os advogados internos das empresas. E aí eles traziam visões pra gente ali do escritório que eu não tinha no dia a dia. Eu falava, nossa, é muito interessante, é muito diferente, né? E eu falei, vou tentar. Não consegui uma vaga ali naquele momento. Em 2014 veio uma oportunidade de eu trabalhar como temporária, emprestada ali do escritório que eu estava trabalhando, numa seguradora. E aí, logo na sequência, surgiu uma oportunidade ali dentro da seguradora e eles me fizeram uma proposta. Quer vir trabalhar aqui? Eu tinha conhecido ali 6 meses do mundo corporativo, muito depois de ter me formado. Falei, nossa, quero. Eu sempre quis estar do outro lado para conhecer, pelo que eu vi ali do escritório. E acabei, desde então, me apaixonando pelo mundo corporativo. É muito diferente. Então você já está há 10 anos no mundo corporativo. 10 anos. Não comecei, eu tenho a visão ali de escritório e tenho aí há 10 anos de mundo corporativo. Agora, a gente está falando dentro de uma universidade, né? A gente está falando aqui com estudantes. Explica um pouco para a gente o que é essa transição, como acontece essa transição, como se é possível, né? Parece que, claro, é possível porque você fez essa transição. Se você acha tão fácil o inverso também, ou seja, vir de empresa hoje, um advogado que está numa empresa como o Ricardo, por exemplo, que trabalhou a vida toda na empresa, fazer essa transição para escritório. Qual se vocês acham, né? Se você, no caso, o Paty acha, e depois o Ricardo fala também, claro, qual é essa dificuldade? E para eles, né? Começar a explicar um pouco aqui o que é esse mundo. Por que a gente está falando de quase que de 2 mundos distintos? A sensação que dá que a gente está falando de, eu estou em empresa, estou em escritório. Que diferença é essa? É uma diferença, eu sempre brinco com as pessoas que trabalham comigo. Quando você está em escritório, você está ali fazendo petição, indo em audiência, conversando com o juiz, indo no fórum, recolhendo guia, como a gente estava brincando lá no passado, né? Indo no banco, pagar guia, que nem existe mais isso, tá, gente? Hoje é tudo eletrônico. Graças a Deus, diga-se de passagem. Graças a Deus. Filas e filas intermináveis de banco, né? E quando você vai para a carreira corporativa, você tem um outro viés, assim, de você estar muito mais engajado no negócio, de entender os pormenores das tomadas de decisões que afetam ali os escritórios, das decisões estratégicas de um produto que vai ser lançado, ou de uma decisão que o judiciário trouxe que vai impactar o negócio ali. E aí eu sempre brinco com o meu time, com as pessoas que eu converso, quando você sai de escritório e vai para o mundo corporativo, você troca o Word pelo Excel. Então você para de peticionar, né? Dali de ser aquele advogado tradicional, e você vai para um mundo que você tem que olhar números, que você tem que olhar orçamento, que você tem que olhar finanças, entender de economia, tomar uma decisão, claro, com todos os pontos legais ali, mas que às vezes você fala, nossa, mas eu não concordo com isso, né? Então é um pouco diferente. Ali é muito tradicional no escritório, pelo menos na minha época era. Super tradicional, você está ali todo de tailleur, indo numa audiência, e agora no mundo corporativo com outro viés mais financeiro. Claro, o jurídico importa muito, a técnica, mas você olha outras coisas que a faculdade ali acaba que você não aprende. Então você aprende finanças, você vê números, então é muito diferente. Então é trocar o Word pelo Excel aqui no dia a dia que eu falo. E essa transição para você de escritório para empresa, eu acho que deve ter tido uma dor, porque quando você troca o Word por Excel, você para de peticionar e aí você fica por um tempo, imagino, muito tendenciosa a querer olhar tudo que o escritório está fazendo. Quer dizer, você basicamente transfere para um escritório de advocacia, no caso das empresas que terceirizam essa demanda, enfim, boa parte da demanda deles. E aí como é que é lidar com isso? Quer dizer, você deixa de ser o executor e passa... Como é que funciona isso na prática para você ali no dia a dia? Como é que essa transição aconteceu?
Foi uma transição difícil, assim, difícil que eu digo de desapegar da prática jurídica, né? Porque você está muito ali engajado. Eu não acho que é impossível você fazer essa transição, mas você vai talvez ter algumas dificuldades ao longo do caminho, como toda mudança, ela gera ali um desconforto. Mas eu confesso que até hoje eu não me distanciei da prática. Eu gosto de ler uma tese, de desenvolver uma tese, de procurar uma jurisprudência, justamente para não me afastar completamente do direito, né? Então, obviamente, você vai ter ali as decisões que você vai ter que tomar, mas eu gosto de contribuir, de discutir uma tese. Então, para não perder, eu encontrei um pouco deste meio do caminho, tá? Mas se você não se policia, você não vai mais ver ali, entrar no dia a dia, de ler alguma coisa sobre o direito mesmo, né? Uma contestação, uma defesa, um recurso. Então, eu tento me policiar para não perder isso no dia a dia. Ô Fortes, você, diferente da Paty, comentou com a gente que você decidiu cedo essa parte, o mundo corporativo. A gente está aqui com a Mafê, que é estudante do 4º semestre de Direito da SPM. E ela estava comentando comigo um pouco antes sobre concurso também, o que ela já não quer fazer e pensando no que ela quer fazer. Mafê, quer aproveitar essa oportunidade para falar diretamente aqui com grandes advogados / executivos? Oi, gente, tudo bem? Tudo bem, Mafê? É uma honra estar falando com vocês aqui. E eu tenho uma pergunta. O que foi essencial que vocês viram que seria necessário vocês terem aprendido na faculdade e aí quando vocês chegaram a trabalhar, falaram, faltou isso, eu precisei ir atrás do zero e buscar um conhecimento que não foi fornecido e que na época você não achou nem que era tão importante assim, quanto que foi no dia a dia, nas vivências? É uma ótima pergunta, Mafê. A Patrícia comentou, né, da troca do Word pelo Excel, por exemplo, né? O advogado na faculdade, a faculdade de Direito, ela não é o ambiente, em tese, mais adequado para ensinar finanças, né? Você tem, como a SPM, algumas faculdades que investem muito nisso. Isso foi uma coisa que me fez falta. Não era o meu caso na época de faculdade, eu não tinha um conhecimento em ciências como contabilidade, finanças, gestão de pessoas, marketing. São coisas que, no ambiente corporativo, o direito e a advocacia são só uma das dimensões que a gente precisa utilizar. Então, essas foram coisas que eu busquei muito na prática, na minha vivência como advogado corporativo. Tem até uma anedota que um dia na empresa em que eu trabalhava, eu fui me aconselhar com um diretor. Olha, o que você acha que eu preciso em termos de especialização, de pós-graduação, para crescer aqui dentro da empresa? E esse diretor falou o seguinte, e eu cheguei a dividir com ele que eu queria fazer uma pós em processo civil. Aí ele falou, por que você não faz um MBA em gestão empresarial? Porque a pós em processo civil o escritório te entrega. Então, é um pouquinho do que eu quero dizer. Nessa linha, nós temos mais um estudante de direito aqui. O Josué está com a gente também, um estudante aqui da SPM. Josué, você quer fazer alguma pergunta, na verdade, para a Paty, para o Ricardo, nessa linha do que a gente está conversando? Sim, claro. Primeiramente, é um prazer estar na presença de vocês. É uma forma muito boa de agregar conhecimento. E, bom, estamos falando de escritório e corporativo. Quais são os elementos-chave para ser bem sucedido dentro de cada uma das carreiras? São soft skills, hard skills? Como que ao longo do tempo a gente pode agregar valor e ser bem sucedido dentro da carreira? Paty, você quer responder? O Josué, eu respondo? Pode responder, depois eu complemento. Olha, o comportamental Josué, ele é muito importante. É até um ponto que é muito analisado em entrevistas para o ambiente corporativo, mesmo no jurídico. A parte técnica, claro, é importante, mas comunicação, negociação, consistência do raciocínio, são algumas coisas que a faculdade ela ensina, ela ajuda, mas não estão na parte técnica, né? Não estão no conhecimento. Então, é algo muito focado, porque a empresa, é mais importante dentro de uma empresa você conhecer a empresa, conhecer o negócio, do que conhecer o direito. Pelo menos para ser um advogado corporativo. Aí esses soft skills, eles te ajudam a aprender sobre a empresa, né? Se comunicar, entender o que está acontecendo. E um bom relacionamento interpessoal. Acho que a chave ali, junto com a comunicação, é como você transita por todas as áreas ali de uma empresa e se relaciona com as pessoas, vai também te dar um viés muito de
eu vou ser bem sucedido, né? Então, você se relacionar bem com as pessoas vai te trazer também esse sucesso. Talvez, né, Paty, um ponto seja o advogado de escritório, via de regra, a interlocução dele é com o jurídico da empresa. Então, como você falou, às vezes a gente tem uma família de advogados, você conversa só com advogados. O advogado de escritório, ele vive na família de advogados, porque ele fala com o advogado interno, com o advogado que está sentado do lado dele. Já o advogado corporativo, ele tem que transitar nas outras áreas da empresa. E aí a comunicação, saber, não vou dizer traduzir o mundo, mas conversar na linguagem que é mais acessível, saber os pontos que o outro lado está dando importância. A gente sabe que a área de vendas é sempre muito valorizada em qualquer empresa. E se o advogado chega lá e começar a barrar negócio só porque a cautela orienta tanto, talvez ele não vá estar conseguindo, como você disse, conversar com as outras áreas e entender o que é importante para elas. Agora, tem um lado não tão romântico do advogado corporativo, que é exatamente isso. Se o time de vendas normalmente é valorizado, o jurídico muitas vezes leva a pecha de segura o negócio, de trava, parou no jurídico, eles disseram que não dá. Qual é o segredo, se é que existe, para o advogado corporativo conseguir se colocar como parceiro de negócio, como uma área estratégica e não como uma linha de custo dentro da empresa? Bom, muitas empresas realmente veem aí o jurídico, principalmente o contencioso, civil, trabalhista, enfim, como uma linha de custo, né? Então, estar próximo do negócio, entender a estratégia da empresa, e você trazer aqui como advogado as ponderações necessárias para que a empresa não tenha ali riscos, né? Que ela não assuma riscos desnecessários, vai ajudar muito o jurídico a não ser visto como uma linha de custo. Então, o jurídico ele precisa estar muito próximo do negócio para mostrar o impacto, por exemplo, de uma venda que não faz tanto sentido, que não está tão adequada, que faltou uma cláusula contratual, por exemplo, numa negociação ali, que vai gerar um impacto aqui no contencioso, e aí isso não virar uma linha de custo. Então, essa relação de jurídico com o negócio, ela não pode ficar distante, ela precisa estar muito junto ali. Bora, Fortes. O advogado corporativo ele lida com bom senso o tempo inteiro, eu diria, né? Acho que a principal ferramenta dentro do ambiente corporativo, a Patrícia falou, eu concordo 100%, o engajamento e o envolvimento com o negócio, né? Se o advogado está pensando apenas nos riscos, ele trava, ele engessa o negócio. Se ele, por outro lado, é aquele advogado que quer viabilizar tudo, né? A gente brinca que é o advogado vaquinha de presépio, ele sempre só está ali só para de figuração, para validar o que quer ser feito. Ele, por outro lado, não está cumprindo a sua função dentro da empresa, que é mostrar os riscos, né? Existe uma diferença grande entre apetite de risco e exposição ao risco. O advogado está ali para equilibrar essas coisas, proteger a empresa o quanto possível, sem, no entanto, segurar os negócios dela, os projetos que querem ser feitos. Ele tem que mostrar como fazer o que se quer fazer e não dizer não o tempo inteiro. Então, o bom senso para fazer esse equilíbrio é essencial. Deixa eu só fazer um parênteses aqui. Na nossa época de faculdade, né? Estudante, quando que a gente falou, não, o soft skill, o hard skill. Então hoje, dentro da faculdade, os estudantes estão tratando de soft skill, estão perguntando sobre isso num contexto que a gente imagina. Há pouco tempo, na nossa época de faculdade, não era. Nosso contexto de faculdade sempre foi hard skill, sempre vamos estudar muito, vamos acrescentar conteúdo e a partir daí a gente vai evoluir. Mas falando de evolução, Paty, você acha que evoluiu isso dentro das empresas? Quer dizer, esse papel do advogado, como que ele evolui desde que você, nesses 10 anos que você está como jurídico interno? Como você vê a evolução desse papel do advogado interno? Olha, Tiago, muito atrelado aqui ao que você falou, dessa mudança de não só hard skills, né? Eu acho que quando você entra ali logo no mundo corporativo há 10, 15 anos atrás, né, era o advogado falando, isso não vai, como o Ricardo colocou aqui, isso não pode, esse contrato não pode sair porque vai prejudicar a empresa. Não,
eu acho que essa evolução de sair de uma linha de custo para parceiro de negócio vem acontecendo ao longo do tempo. Eu tenho amigos que trabalham em empresas que, de fato, o jurídico ainda é visto como uma linha de custo e não parceiro do negócio. Diferente das empresas que eu passei até hoje, onde isso não acontece, claro, é uma preocupação, não deixa de ser, né, dinheiro que sai ali, então você tem que administrar muito bem, estar junto com o negócio, então essa evolução, ela aconteceu muito, e na minha opinião, acho que muito rápido, tá? Do jurídico muito atrelado ao negócio, então acho que isso é o futuro aqui, tá? De como que o jurídico está cada vez mais atrelado ao negócio, ele é a peça-chave para a evolução ali do advogado corporativo. Então, como você faz esse balanço, sabe? E você, Ricardo, que também vem desde o início da sua trajetória, como é que você vê essa evolução? Olha, essa questão da linha de custo versus o parceiro de negócio que o advogado jurídico precisa ser, ele exige do advogado uma compreensão desse cenário. Se a gente é treinado na faculdade de Direito para convencer juiz, numa empresa a gente tem que convencer diretor, tem que convencer os stakeholders, tem que convencer os parceiros. Um negócio, a gente está falando sobre parceiros de negócio. O que é um negócio, né, Vézia? Um negócio é aumentar a receita e diminuir a despesa. Se o advogado não está ali o tempo inteiro dentro de uma empresa pensando em maneiras jurídicas dele aumentar a receita da empresa, recuperar dinheiro, ganhar dinheiro e ao mesmo tempo em minimizar os impactos de despesa, ele não é parceiro de negócio. Então, o advogado corporativo ele foi evoluindo à medida em que ele ganhou essa compreensão da necessidade de sempre aumentar o ganho e diminuir a despesa. E aí ele entrega valor. Quando ele entrega valor para a empresa reconhece ele. Eu acho que é a maneira de minimizar esse impacto. Legal. Marcelo. A Mafê está com mais uma pergunta aqui para vocês, como alguém que está na faculdade e quer se preparar para ingressar nesse mundo. Então, gente, nesse meio que a gente está aprendendo, a gente fica meio confuso. O que a gente quer, a gente segue. E aí, se eu virasse para vocês agora e falasse, eu quero ir para a área corporativa, quais áreas do direito eu teria que saber mais? Eu teria que ser de uma maneira mais generalista ou de uma maneira mais focada, mais centralizada dentro de uma área para eu ir para a área corporativa? Como que funciona isso? Porque ainda é uma nuvem assim dessa área para mim. Bom, vou responder um pouco aqui a sua pergunta, ver se eu consigo te ajudar nela, mas o direito ele tem algumas bases, né? Então, algumas coisas a gente estava até brincando aqui antes, né Ricardo? Tem algumas fundação do direito é o direito civil, né, contratual, trabalhista. Então ali é o que sustenta LGPD. Então isso é super importante você saber. E claro que vai muito as técnicas elas vão muito para qual ramo do direito você vai. Se você vai trabalhar numa empresa ou num escritório que você tem mais direito ambiental, essa vai ser a base, mas aí você tem que se especializar em direito ambiental, né? Quando você fala em generalista ou especialista, na minha opinião, acho que o advogado do mundo corporativo ele tem que ser um generalista especializado. Ele tem que saber de tudo, né? Ele tem que entender o todo, ter uma visão ampla do negócio, do direito como um todo, né? De uma lei fiscal que chegou, de uma reforma trabalhista. E aí, a depender do assunto, ele vai se aprofundar e ficar especializado naquele assunto do momento. Então, como o mundo muda muito, as decisões no negócio, a depender do negócio que você está, as mudanças em legislações acontecem muito rápido, você precisa se aperfeiçoar. Então, você não vai conseguir sempre ser um especialista, mas o generalista vai te ajudar muito. Então, eu brinco que é um generalista especializado. Eu acho legal, Paty, nessa sua fala, porque você não deu a resposta fácil. Você deu, talvez, a resposta real. Quando a gente faz uma pergunta que a resposta a gente supõe ser alternativa, vou para o caminho generalista ou vou para o especialista, a gente está, na verdade, querendo excluir um caminho para poder focar no outro. E a tua resposta foi, olha, se você focar em um, vai faltar o outro. Então, você precisa ser o generalista na base para conseguir transitar. E na medida que você estiver numa empresa de um segmento ou outro, você precisa, como o Fortes falou, conhecer o negócio, mas também conhecer o direito aplicado àquele negócio. Mas uma coisa que a Patrícia falou que é importantíssima nessa pergunta da Mafê
É exatamente isso. No ambiente corporativo, qualquer que seja a especialidade que você queira ter, vai haver uma empresa, vai haver um negócio que vai te encaixar. Mas se eu posso listar 5 áreas do direito que dificilmente uma empresa não precisa, ou seja, praticamente todas vão precisar em alguma medida: empresarial e societário, tributário, contratos, civil e trabalhista. Essas 5 dificilmente uma empresa não tem um encaixe para um advogado especializado, caso ele queira se especializar. Porque eu concordo totalmente com a Patrícia. O melhor advogado corporativo é o generalista especialista. Ele sabe muito de tudo que uma empresa precisa. E um ponto também dentro da tua resposta que é relevante é, durante boa parte da sua carreira, no corporativo, suponho, você vai estar focado em uma área. Mas se você almejar um cargo de diretoria, você vai precisar conversar com as demais áreas, até para saber avaliar se os seus gerentes, se os seus coordenadores, supervisores estão fazendo bem feito o trabalho deles. Então, como a Paty falou, é ser um pouco dos dois e, como o Fortes falou, equilibrar isso ao longo da carreira. Porque a hora que você chegar, tiver a possibilidade de assumir um cargo de direção, você vai conseguir medir o trabalho de cada um que faz parte da sua equipe. E aí eu acho que essa parte de montar a equipe é uma parte que o Josué também estava falando comigo lá fora. Quer participar, Josué? Quer colocar para eles a pergunta? O que você precisa aí para ser contratada? Ah, sim, claro. Bom, a gente estava conversando um pouco lá fora e tudo mais. Como que a gente consegue se integralizar mais dentro da nossa equipe? Porque a gente nunca trabalha sozinho, a gente sempre trabalha em grupo. Como que a gente pode lidar com algumas pressões dentro do grupo, pressões dentro da empresa, questões de gestão mesmo? Como que a gente lida com isso? Tanto em escritório quanto dentro da corporação? Acho que a primeira coisa é manter a calma. Você vai se formar, vai fazer estágios, você vai perceber que manter a calma, a serenidade, eu falo isso, mas às vezes é difícil, tá? Manter essa calma de deixa eu entender o problema, né? Primeiro, porque quando você se perguntou sobre gestão, né? Sobre essa parte de como que o time ali faz isso, o gestor ele precisa manter a calma para a equipe estar ali também e conseguir chegar numa solução. Então acho que esse é o primeiro ponto ali, né? De como que você mantém isso. E aí você precisa, acho que para essa parte de equilibrar a pressão, entender o que as pessoas querem, o que elas estão pedindo, na minha opinião, tá? E aí você olhar e falar, olha, deixa eu analisar isso aqui de cima, e aí eu vou colocar uma lupa, porque a pressão vai acontecer. Às vezes os negócios precisam acontecer de um dia para o outro, né? Então, acho que a hard skill vai te ajudar muito quando você olha algo de competências técnicas, mas o seu jogo de cintura e a forma como você reage num momento de pressão também que é o soft skill, vai te ajudar a equilibrar ali a situação, né? Então, você precisa ter esse equilíbrio mais emocional, vamos dizer assim, né? Para saber lidar, porque elas vão acontecer, tá? É uma audiência que chegou de última hora num escritório, é uma liminar que saiu, que, nossa, mandou bloquear todas as contas. Então, acho que esse equilíbrio, essa parte emocional precisa ser bem trabalhada ali. Concordo com a Patrícia, acho que fazer uma coisa de cada vez é essencial. Se você faz tudo ao mesmo tempo, você não faz nada, é o efeito pato, né? Você não nada bem, não anda bem, não voa bem. Então, em empresa, você tem muito problema ao mesmo tempo. E é isso, você tem que focar nos problemas, resolver um atrás do outro e saber dividir entre os times, né? Delegar para quem sabe fazer a tarefa, distribuir bem as demandas. Porque acho que um norte legal para se trabalhar em empresa, em qualquer área, seja no jurídico, seja em outras, é se perguntar a cada tarefa qual é o melhor para a empresa nesse momento. É X, então atrás do X que você vai. Isso ajuda a organizar a sua rotina gradativamente, sempre com o mesmo objetivo. Agora, a gente está falando aqui de advogado de empresa, advogado de escritório. Como funciona essa interação na prática? Quer dizer, vocês são advogados de corporações. E nessa conversa aqui a gente está falando de interações entre escritórios e empresas. Como vocês decidem que matéria, que objeto, que assunto, o que vocês decidem
transferir, né? Vamos falar um pouco dessa relação entre escritório agora, entre empresa e escritório. Como vocês decidem, o que vocês decidem levar para o escritório terceirizado para que ele conduza essa demanda? Como vocês decidem o que vocês vão manter interno? Porque tem empresa, tem uma parte do trabalho jurídico que fica dentro, então acho que vai nessa fala a tua parte de que você tem que ser um generalista especialista, porque tem hora que você vai ter que fazer dentro, tem hora que você vai ter que jogar para fora. Como é que vocês fazem essa gestão da demanda, do que fica interno, do que fica externo, como vocês lidam com esses escritórios e como é que é essa gestão de escritórios externos? Vamos começar a tratar um pouco dessa relação entre empresa e escritório. Vou responder quando contratar e como contratar, Vez, é interessante, né? O escritório de advocacia ele é visto como qualquer outro terceirizado dentro de uma empresa. Ele é visto pela empresa como um parceiro necessário, conveniente, quando ele é mais barato fazer via escritório e não internamente, quando não é possível fazer internamente, ou quando é mais eficiente fazer através do escritório. Então, são esses os critérios. Dá para fazer dentro de casa? É melhor fazer dentro de casa? É mais barato fazer dentro de casa? Se faz dentro de casa. Um exemplo são contratos. É muito comum as empresas fazerem redação de contratos e discussão de contratos dentro de casa e passar os processos judiciais para tratamento dos escritórios de advocacia. Isso é uma questão de custo e oportunidade. E a escolha dos escritórios aí entra na nossa especialidade, né, Patrícia? Conhecer o mercado, conhecer quem te entrega determinado problema com mais eficiência e montar. Devolve a bola mais redonda. Exatamente. E montar um cardápio de escritórios de advocacia que te servem em cada um dos momentos que você precisa de acordo com o negócio da empresa. É isso que você vai ganhando de experiência enquanto trabalha no jurídico. Para você funciona da mesma maneira, Paty? Como é que funciona para você isso? Funciona da mesma maneira, Thiago. Eu vou complementar aqui o Ricardo, né? Pareceres, né? Eventualmente a gente também pede pareceres externos, e aí o escritório que a gente escolhe, né? Por que a gente escolhe, quais são os critérios? Eu acho que qual é além de preço, o que ele tem ali para oferecer, que valor mais ele vai me agregar? Né? Então, como que outros trabalhos ele tem ali dentro do escritório, que tecnologias ele usa para tornar a operação dele mais rentável, principalmente quando a gente fala de um contencioso massificado, onde o custo ele é menor, né, por processo, ali, dado o volume. Como que ele vai fazer a carteira rentabilizar para ele? Né? Porque a intenção aqui não é ter o parceiro que a operação não seja rentável. Então, a gente também olha isso. Acho que essa relação custo-benefício para o parceiro também é importante. Não é só o lado da empresa. A gente tem que olhar, é sustentável a nossa operação lá dentro? Porque é o nosso negócio. Então, a operação precisa ser sustentável dentro do nosso parceiro. Então, o quanto ele vai ser automatizado, o quanto ele vai ter trabalhos operacionais que ele pode ter de uma forma mais simples para agregar valor para a gente e no retorno financeiro para ele também. Legal. Boa, pessoal. Eu estou notando a Mafê aqui ao meu lado. Ela está encantada ouvindo vocês falando, ela está empolgada. Mafê, você topa trabalhar com eles? Quer colocar alguma questão para a gente finalizar? Eu topo super, tá? Se daqui a um ano vocês quiserem, eu topo muito. E a minha dúvida é o seguinte, na hora que vocês estão montando a equipe de vocês de advogado, o que vocês olham e enxergam? Isso é essencial um advogado meu, da minha equipe, ter. Sem isso, eu não contrato ninguém. Assim. E complementando a pergunta dela também, se você me permite, Mafê. Claro. A composição da equipe, não só a contratação de um advogado para a equipe, mas a composição. Porque muitas vezes o que você vai querer mais de um perfil de advogado. Então, o que você olha para contratar um e o que você olha para compor o time? A pergunta essencial, até porque um time dentro de qualquer sistema, na minha opinião, eu adoro futebol, tá, Manfê? Então, eu penso uma equipe jurídica como uma equipe de futebol. Nem todo mundo tem como ser goleiro, nem todo mundo tem como ser camisa 10, nem todo mundo tem como ser lateral. Você precisa de variados perfis, aquele cara que te ajuda a resolver os problemas. Você precisa do cara da inovação, do criativo. Então, o momento de escolher o time, para mim, tem muito a ver com qual é a minha composição atual de time. Quem eu tenho e quem eu preciso ter. E aí, quando a gente corre atrás do mercado, eu busco os perfis que eu preciso ter porque eu ainda não tenho e que se encaixam melhor naquela equipe que já está pré-existente. Então, são os mais variados perfis. Desde o técnico até o resolvedor, até o calado, mais introspectivo e super concentrado, que também isso é essencial.
o dinâmico, todos eles dentro de um ambiente corporativo têm horizonte de crescimento. E também não adianta você, talvez aí para candidato a Mafê, né? Não adianta você querer se passar por uma pessoa dinâmica se você talvez é aquela pessoa mais técnica e introspectiva. Então, mostra o seu melhor e vamos ver se dá match entre o seu melhor e o que a equipe do Fortes ou da Patrícia está precisando. Não dá para lutar contra a natureza, não tem jeito. Quer complementar, Paty? Acho que o Ricardo falou muito bem. É muito isso. Não existe uma banda de um instrumento só. Então a gente precisa de uma composição ali diversificada. Eu concordo plenamente aqui com ele. Nessa mesma linha, acho que o Josué também está com uma dúvida aqui, quer fazer uma pergunta para vocês dois. O que vocês diriam para alguém que acabou de se formar agora e que deseja ingressar na área corporativa? Quais as primeiras decisões que ele deve tomar? Qual a melhor iniciativa? Boa pergunta. Isso é ótimo. Não desistir. Talvez você vai encontrar algumas barreiras ao longo aí principalmente no começo, não só no começo, nem tudo, a gente encontra várias, né? Acho que não desistir do que você realmente quer, tá? E sempre estar antenado a tudo que acontece no mercado, tá? Então acho que estudar, se aperfeiçoar, e não só na área do direito, tá? Eu sempre falo que para o mundo corporativo só o direito ele não se sustenta, né? A gente falou aqui ao longo do nosso papo. Você precisa entender de economia, o que está acontecendo no mundo. Então, acho que o primeiro ponto é não desista e corra atrás de entender outras coisas que não só o direito, outras frentes que não só o direito. Então, entenda de negócio, entenda de economia, dessas frentes todas principais. Eu tenho uma dica muito simples, tá, Josué? Tem os apaixonados por outros tipos de carreira jurídica, escritórios, concurso público, talvez te digam em algum momento que a carreira jurídica corporativa ela falta emoção, falta frio na barriga. Olha, posso te falar que sentar numa mesa com diretores e executivos não perde nada para uma sustentação oral e um despacho com o juiz. Então não cai nessa não. Se você quiser seguir, não vai faltar adrenalina na tua rotina e é uma delícia. Legal, porque isso me dá a próxima pergunta aqui que eu quero fazer para vocês, quase fechando já. Conta alguma coisa, algum caso, alguma situação inusitada que vocês já viveram. Eu sei que vocês devem ter histórias, mas alguma que vocês eventualmente possam contar, possam colaborar, possam compartilhar com a gente aqui, uma situação inusitada que vocês viveram como advogado de empresa. Que é a sua, Patrícia, porque são tantas que eu tô Nossa. pensando no cardápio aqui. Acho que tem várias, assim. Pode editar, tá? Pode colocar personagens, dizer que foi com a tia. Tá bom. Se não tiver Eu tenho também com colaboradora, que aí é mais de relacionamento, é uma situação, é uma coincidência, não é uma situação inusitada. Porque acho que algumas coisas aqui não dá para falar, porque, enfim, envolve compliance, essas coisas, né? Mas eu vou falar de uma situação que eu achei muita coincidência. Gente, eu vou dar talvez uma dica, assim, o mundo do direito é muito pequeno. Né? Eu acho que isso é super legal a gente trazer isso. Então, quando você tiver que sair de uma empresa ou sair quando você tiver que sair de algum lugar, sempre saia com as portas abertas, tá? Então, o que isso significa? Poxa, deixa o seu melhor, deixa o seu legado, faça as coisas direitinho, peça demissão com cuidado, não deixa a empresa na mão. Por que eu estou falando isso? Quando eu entrei na empresa que eu estou hoje, eu entrei no lugar de uma advogada que saiu para ir morar fora. E aí entrei no lugar dela, tal. Quando eu passei para o cargo de coordenadora, que o nosso gerente saiu, eu abri a vaga ali que eu estava de advogada sênior. Quem eu contratei? A advogada que tinha ido morar fora. Legal. Por quê? Porque ela tinha deixado um legado dentro da empresa e eu sempre tinha ouvido, não conhecia ela pessoalmente, eu sempre tinha ouvido falar muito dela, das entregas, do quanto ela era organizada. Então ela deixou a marca dela e aquilo me brilhou os olhos de falar, quero trazer essa pessoa para trabalhar comigo. Então, acho que isso um pouco inusitado, e aí ela passou a ser da minha equipe, a gente tem uma relação de amizade até hoje, então acho que
Por isso que eu falo, o direito é pequeno, o mundo é uma ervilha, então deixe sempre as portas abertas. Então, qual é, acho que a mensagem aqui? Poxa, ela deixou um bom trabalho, ela deixou as portas abertas quando ela resolveu seguir ali mudar para fora do Brasil, e aí ela voltou e trabalhou com a gente mais um tempo. Então, acho que isso foi bem inusitado e mostra como a gente precisa se relacionar com as pessoas. Acho que mais do que inusitado, isso é uma verdade, né? Isso que você falou. No mundo corporativo, no mundo que a gente vive, no mundo de conexões que a gente vive, hoje isso é uma verdade. Forte, você quer contar? Você consegue contar algum caso aqui que você... Eu fiquei pensando nisso, na seleção do que pode contar, né? Mas tem uma que eu acho até que vocês conhecem. Você, Lapola, você, Veze, que eu trabalhei em 3 setores, né, empresa, né, energia elétrica na época de estágio, varejo e agora em banco. Todos os negócios têm as suas situações inusitadas, essa que é a verdade. Mas a gente falou de envolvimento com o negócio, né, com o que a empresa faz. No varejo, o que você faz? Você vende. Uhum. Eu tinha uma meta, dentre as minhas metas corporativas anuais, que era vender cestas de Natal. Eu lembro isso é inusitado. Isso é muito inusitado. Então não era raro que a gente chegasse lá em final de novembro, início de dezembro, estava às vezes num call com o escritório de advocacia discutindo alguma questão séria, né? Vamos impentrar o mandado de segurança, vamos arguir aqui uma ilegitimidade passiva. E vamos comprar uma cesta de Natal. E mudando de assunto, por que vocês acham aqui? Vocês vão querer suco de uva ou cidra cerezer na cesta de Natal desse ano? É inusitado. É super inusitado e faz parte de todas as áreas são envolvidas na venda numa empresa de varejo. Teve um ano em particular que a gente não atingiu a meta de vendas de cesta. E aí, de retaliação, o ex-diretor falou para nós não recebermos as nossas cestas de Natal que eram entregues dentro da empresa. Então, é só uma situação bem inusitada, bem folclórica, mas que ilustra o quanto um advogado corporativo precisa realmente se envolver com o negócio. A gente vai pensar em como implementar isso no escritório. Mas, Patrícia, a sua fala me remete a uma fala que nós temos no escritório, que é: dê o seu melhor, ainda que você ache que ninguém está vendo. Porque se ninguém estiver vendo, você está se treinando para se tornar melhor. Então, já que a gente está falando para estudantes, quando você está dando o seu melhor, mesmo que ninguém veja, mesmo que você ache que aquilo não vai te render uma promoção, você está ficando melhor para o próximo chefe, para o próximo trabalho, para o próximo desafio que você assumir. E aí, para a gente encerrar, já vou até finalizar minha palavra com agradecimento à participação de vocês dois, mas olhando para o futuro, o que vocês enxergam dentro desse mercado jurídico / corporativo? O que vocês acham que vai acontecer nos próximos anos, que para esses estudantes que estão no 4º semestre eles já vão encontrar quando eles chegarem no mercado? Os projetos hoje, uma recomendação que eu daria para ter atenção os projetos de inteligência artificial, os projetos de uso de analytics dentro do direito, eles só se multiplicam, são intensificados em contratos, em contencioso, em várias frentes necessárias em empresa. Então, um advogado que se forme hoje e que queira se aproximar de ciência da computação, de engenharia de dados, ele vai ter mercado com certeza nos próximos anos. Concordo aqui com o Ricardo. A inteligência artificial veio para ficar, né? O mundo jurídico está passando por essas mudanças. Então, acho que a inteligência artificial, sim, é uma mudança e o que esperar para os próximos anos. Também tem toda essa parte de analytics e aí também para o advogado é saber trabalhar com dados. Isso é super importante. É um pouco aqui do que o analytics, do que o Ricardo colocou. Como que você agrega valor com a utilização de dados nas decisões estratégicas que você precisa tomar. Do que a gente estava falando aqui, fazendo só uma regressão no tempo, de que como quando a gente se formou e como é hoje, tem 10 anos, aqui em São Paulo pelo menos, que o processo se digitalizou. Então, 2014, o processo ainda era físico, aqui, boa parte em São Paulo. Isso em 10 anos a advocacia mudou completamente. E falando do que vocês estão falando, e aí para vocês, para os estudantes que estão, né, no começo da carreira jurídica ainda, certamente, quando vocês se formarem, o mercado jurídico vai ser outro. Então, a gente vai passar por um momento de transformação. Nós estamos passando, mas daqui a 3 anos, muito do que está acontecendo agora, que ainda está em ebulição,
vai estar muito mais sedimentado, vai estar muito mais maduro para vocês. Então vocês vão entrar no mercado. Hoje vocês estão estudando no mercado que quando vocês se formarem, ele já vai estar diferente, mais rápido do que era antigamente. Então, acho que o que vocês falaram da inteligência artificial, das tecnologias, acho que isso é papo para um outro podcast só para se falar disso, porque certamente é algo que vai mudar muito, vai influenciar muito a carreira jurídica. Paty, de verdade, de coração, obrigado. A gente sabe o tempo, quão é valioso o tempo de vocês dois, Ricardo, mesma coisa. Obrigado pela participação, quão é valioso o tempo de vocês e por participarem conosco aqui hoje. Então fica aí nosso agradecimento, o meu, do Marcelo, do escritório, dos estudantes que acho que participaram aqui hoje. De verdade, de coração, obrigado pela participação. Eu que agradeço, foi bem legal estar aqui com vocês e falar para esses dois jovens que logo mais estarão no mercado. Então, muito sucesso para vocês também. A Mafê falou em honra, a honra foi a nossa. Obrigado, Lapola, Vese, pelo convite. Josué, Mafê, muito boa sorte na carreira de vocês. E vai que a gente se esbarra por aí. Valeu, gente. Obrigado. Obrigada.